Hoje quem está aqui com a gente é a nossa querida Isabelle Almeida, que é médica veterinária, aceitou nosso convite. Ela já se encontra aqui no nosso estúdio, como vocês podem ver. Nossa convidada especial, a Isabelle. Olha aí, Isabelle, seja bem-vinda, tá, Isabelle? Obrigada. Vou já sentar aí para conversar com você. Gente, rações, hoje, você tem várias no mercado. E quando você, às vezes, não tem consciência, ou quando você não tem o conhecimento, você pode levar qualquer tipo de ração para dentro de casa. Por isso que é bom chamar a atenção dos donos aí de casas, né? Veterinárias, de lojas disponíveis para a venda de rações. Às vezes, a pessoa compra uma ração porque quer. E às vezes o próprio vendedor não orienta. Mas aí a gente vai perguntar, será que essas rações específicas só podem ser vendidas, por exemplo, com receita ou não? Nós vamos saber de tudo isso agora e vamos conhecer um pouco mais, porque ela está aqui para conversar com a gente. Tudo bom, minha princesa? Tudo bem, Vanusa? Saudade! Saudades, bom dia. Gente, ainda dá tempo da gente dizer Feliz Ano Novo, né? Oh, com certeza. Minha querida, vamos falar sobre essas rações. Hoje a gente tem várias rações no mercado. E aí a curiosidade, já começa logo com uma curiosidade. Rações terapêuticas só podem ser compradas se for com receitas? O ideal, Vanusa, é que fossem realmente só compradas com receita, né? Mas é interessante que os tutores só comprem essas rações diante da recomendação, a instrução do veterinário. Porque o veterinário ele vai indicar essa ração de acordo com a necessidade de cada pet, de cada paciente. E aí a gente já começa explicando para quem está em casa o que são as rações terapêuticas, né? Isso. É interessante, Vanusa, até a gente se atentar para o termo. Sim. Muitas pessoas também falam de rações medicamentosas, né? Terapêuticas, mas o ideal é ser chamado realmente de ração terapêutica ou coadjuvante. Olha. Por quê? São rações que vão auxiliar no tratamento de algumas comorbidades, de algumas alterações dos pets, dos cães e dos gatos. Então, medicamentosas traria um entendimento errôneo, né, para os tutores. Só para quem está doente, só para um pet que está adoecido. Dá aquela intenção de que tem medicamento até nessa reação. E não tem, porque não tem nenhum componente químico. Que vai ter são componentes diferentes, né, mas nutrientes diferentes nessa ração. Que vai ajudar naquele... O que vai alterar são as composições ou até mesmo a porcentagem, por exemplo, de proteínas, carboidrato, porcentagem de gordura em determinadas rações de acordo com a necessidade de cada pet. Por exemplo, você viu que no começo eu falei sobre as rações para castrados e rações comuns. Vamos falar, na verdade, da diferença delas relacionada a uma ração comum. Por exemplo, eu posso comprar uma ração que seja para um castrado, mas o meu castrado pode ter algum outro tipo de problema de saúde. Isso. E qual seria exatamente a diferença dessas rações? Normalmente está relacionada ao teor de valor energético, né? Por quê? Quando o paciente ele é castrado, quando o cão e o gato ele é castrado, ele pode ali desenvolver um pouquinho de aumento, né? Ter um aumento no seu peso pós-castração. Então existe uma indicação pós-castração de reduzir o valor energético, né? As calorias que esse pet vai consumir, para evitar justamente ou prevenir que ele venha ganhar peso. A gente pode dizer que essa ração para castrado seja também uma ração terapêutica? Ela não é considerada uma ração terapêutica, porque Sim. as rações terapêuticas, Manus, elas estão mais relacionadas para pacientes que têm alterações cardíacas, renais, endócrinas, urinárias. Que foi diagnosticado já com algum problema realmente de saúde, Isso, né? diabetes. Aí entra, por exemplo, tem a ração castrada, a ração light, que não é considerada tanto ração terapêutica, mas vem a ração para obesos, por exemplo, que aí sim é uma ração terapêutica utilizada para o tratamento da obesidade em cães e gatos. Então, voltando um pouquinho para a ração de castrados, ela tende a ter um teor menor de gordura, de energia metabolizável, né, Então, as calorias dessas rações, elas vão ser menor, para que esse pet venha consumir uma quantidade que ele já estava acostumado a consumir, mas não vai
ter tanta caloria e assim prevenir do ganho de peso. Como é que a gente pode chamar a atenção dos tutores quando, por exemplo, ele pode imaginar o seguinte: não, eu vou comprar uma ração terapêutica para começar a dar para o meu pet. Por exemplo, tem tempo para esse pet comer essa ração e voltar para a ração comum? Ou ele pode começar a dar essa ração, dependendo do tipo de pet que ele tem em casa, até como prevenção? O que a gente tem que ficar atento relacionado a isso? Pronto. A importância, né, de ser realmente uma indicação veterinária, a compra dessa ração, a utilização dessa ração é justamente isso. Porque dependendo da situação de cada pet, de cada comorbidade, de cada alteração metabólica, o período de utilização dessa ração pode ser curto, médio ou longo prazo. Então, existem rações, por exemplo, que são terapêuticas. Por exemplo, a hipoalergênica. Ela é uma ração terapêutica, mas ela pode ser utilizada, por exemplo, só para um diagnóstico, né? Para saber se aquele pet que tem aquela coceira de pele, né? Se ele é um paciente que tem hipersensibilidade alimentar, onde a clínica está na coceira, no prurido, ou aquele paciente é um animal atópico. Então, existe um período de utilização daquela ração de forma exclusiva para eu poder fechar um diagnóstico. É porque, na verdade, aquele pet provavelmente já tem algo que chama a atenção do tutor. Isso. Se ele for saudável, deve-se evitar? Deve sim, aí vai para a alimentação realmente de manutenção, que a gente chama. Vai para as rações comuns de manutenção, óbvio, de boa qualidade, fazendo a frequência certinha nos dias, 2, 3 vezes ao dia, quantidade certinha, mas realmente deve ter a indicação veterinária para que não seja utilizado de forma errada e, em vez de ajudar, né, a ração vai trazer mais problemas. Ajudar, vai trazer mais problemas. Então, nem sempre essas rações elas são utilizadas de forma única. Na verdade, dificilmente é utilizado de forma única. Tem que ter o acompanhamento veterinário e, normalmente, a terapia indicada pelo veterinário. Então, por exemplo, um animal que tem alterações de diabetes. Então, ele vai ter o acompanhamento terapêutico, né, atividade física e ração. Por isso que ela é coadjuvante ou terapêutica. Muito interessante. E aí, assim, o pet, então, saudável deve evitar e analisar direitinho. Quando ele tem problema renal, a gente observa que essas rações, elas dizem, né, que elas, de uma certa forma, contêm muito sódio. Eu não sei se isso é verdade ou não. As rações, elas vieram para ser totalmente equilibradas e balanceadas. Né? Por isso que existe rações para filhote, ração para raça grande, raças tem gente pequenas, que mistura tudo. Então, nós vamos ter essas rações balanceadas, feitas realmente para nutrir de forma saudável o pet, né? E as rações renais, existem rações renais próprias para animal que está passando por aquele período, está sendo acompanhado para ser nutrido com aquela ração específica, né? Se ela precisa realmente de uma porcentagem menor de proteína, por exemplo, para a gente estar ali protegendo aquele rim, existem rações específicas para isso. Mas precisa ser realmente acompanhado para eu determinar o período que ele pode ser utilizado. Não é todo paciente que pode utilizar. E não é assim, meu paciente acha que ele está com problema renal. O achismo não vai ajudar nada. Não, de jeito nenhum. Vou dar uma ração renal. Eu posso estar prejudicando, principalmente o meu paciente felino, que necessita naturalmente de proteína. Pronto, você falou do felino. Então, assim, o que chama atenção, tanto os gatos como também os cachorros, até as rações tem que ser analisado tudo isso direitinho, né? Porque tem alguns pets que eles têm algumas doenças crônicas que vão para uma vida toda. E aí a alimentação, ela vai ter, de uma certa forma, talvez nem seja por um determinado tempo, né? Talvez seja para uma vida toda. Pode acontecer? Pode acontecer. Tem pacientes que têm, por exemplo, sensibilidade intestinal. Existem rações gastrointestinais. E existem vários tipos de ração. Então, por exemplo, um paciente que tem uma enteropatia, uma enterite, na verdade, responsiva a fibras. Então, a gente vai ter uma ração específica que tenha um teor de fibra adequado para aquele paciente. E provavelmente, se ele sair da dieta,
ele vai apresentar quadros clínicos relacionados a isso. Pode ser diarreia, pode ser vômito, que quando a gente volta para a dieta certinha, aquele paciente responde muito bem. Então, a ração terapêutica, ela é tanto para proteger os órgãos, né? Por exemplo, no paciente renal, no paciente cardíaco. Ela vem também para melhorar a clínica do paciente e ajudar o quadro clínico desse paciente, como, por exemplo, num caso desse, de um paciente que tem hipersensibilidade alimentar, então vai diminuir o prurido. Um paciente que tem uma enterite responsiva a fibras, por exemplo, quando ele come a ração certinha, a ração terapêutica, ele vai ter o quadro clínico melhorado. Então, a gente vai dar qualidade de vida para esse paciente. Mas isso sendo tudo acompanhado, porque eu não posso só... prescrevi uma ração para esse paciente, ele melhorou e ele pode ir para casa e nunca mais voltar. Não, ele precisa fazer todo o acompanhamento para que a gente não venha ter lá na frente alguma consequência. Bom, nos últimos tempos, tem crescido muitos tipos que se encontra hoje possivelmente no mercado? Tem sim. Nós temos uma variedade muito grande, vários laboratórios, né, e vários tipos de ração, né? Além disso, também tem a alimentação natural, né? Quer dizer que só pode ser ração? Não, a alimentação natural também pode ser uma alimentação terapêutica e coadjuvante no tratamento, né? Então, a gente precisa... Nosso mundo pet está crescendo muito, né? E como tem muitas informações, muitas variedades, pode ter realmente o engano, né? Na hora da compra, da escolha. E como tem essa variedade grande, a gente precisa realmente ter um direcionamento melhor. O que a gente observa é que às vezes os pets, eles se acostumam a um tipo de ração e muitas vezes a um tipo de alimentação. Por exemplo, eu tenho uma gata, não tem quem faça ela comer aqueles sachêzinhos, não tem quem faça ela comer, ela só gosta da ração. Nessa questão também da alimentação, de rações terapêuticas, digamos que eles tenham só uma época ali, um tempo de tratamento, né, um tempo limite. Ele pode se acostumar de um jeito de não querer a outra ração? Não, é tudo questão de costume mesmo. Pode ser que se adapte. Porque, por exemplo, lá em casa, a gata, eu já fiz de tudo, mas ela não come nada líquido. Tudo dela é só a água e a ração. Ração seca. Existem dois pontos que a gente pode abordar nesse assunto, né? Primeiro, as rações terapêuticas, normalmente, elas são muito palatáveis, têm uma aceitação muito boa. Só que cada paciente é único. Sim. Não adianta eu insistir com um paciente que ele tem que comer uma ração X, tem porque tem, e ele não comer. Então, ao invés dessa ração me ajudar, ela vai prejudicar, então não adianta eu insistir tanto. E aí, em relação a, por exemplo, a minha gatinha, né, que só come ração seca, é importante lá nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida dos pets, a gente poder ofertar diferentes tipos de ração, principalmente para os gatos. Então, se eu ofereço ração seca, eu ofereço também a ração úmida. Quer dizer, foi um costume de início. Isso, para ele se adaptar. Ela passa muito mal. Existe um período de adaptação, né, de cada pet. Então, a gente precisa olhar para o paciente de forma única para que a gente possa dar o melhor suporte possível. Então, precisa de ração terapêutica? Precisa. Esse pet não aceita? Então, o que eu posso fazer para a gente poder aí equilibrar a alimentação, a nutrição desse pet e me ajudar no tratamento dele? Muito bom. São dicas valiosíssimas para ajudar no tratamento. Então, hoje vocês já estão sabendo que os pets têm rações terapêuticas e que a nossa veterinária tenta não colocar muito na sua mente essa questão de medicamentosa, justamente para que você não coloque na cabeça, meu pet é um pet doente. Não, é um pet que precisa de cuidados especiais. Agora, recentemente, nós temos uma colega que ela gosta muito de cuidar tanto de gatos, como também ela está ajudando agora também até os cães. E um dos gatos que a gente tem lá no condomínio se chama Theo. E ele teve um probleminha no rim. E ele tem passado por algumas dificuldades. Então, assim, é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque são muitos gatos que estão próximos, mas a gente já percebe que o tipo de alimentação do Theo vai ter que ser diferente dos demais, para não trazer problemas. Porque, às vezes, até nisso, se você não for bem orientado por um veterinário, você acaba trazendo problemas
para aquele pet, utilizando a mesma ração que você utiliza para os demais. Exatamente. E além disso, né, a parte de falar de ração medicamentosa, não achar que só utilizar essa ração é o suficiente, né? Muitas vezes não é. E aí a gente também precisa olhar com carinho, por exemplo, para o Theo, né, que é um paciente que está passando por alguma alteração renal, se ele não precisa realmente de uma nutrição diferenciada, para que a gente não venha, para que a gente prolongue a vida dele com qualidade de vida, né? Porque é isso que os pets precisam. A gente quer prolongar a vida com qualidade de vida, né? Esse é que é o importante, é ele comer bem, se alimentar bem e estar feliz sem dor. Muito bom, maravilha. Quero agradecer a Isabelle Almeida, que é veterinária, a gente estava com saudade dela, para vir trazer essas dicas muito legais, especialmente para você que é tutor, que tem um gato, que tem um pet aí dentro de casa e que quer que ele tenha mais e mais tempo de vida, né? Um amigão, uma fofa que a gente às vezes tem, a gente pega tanto carinho, a gente tem tanto carinho pelos pets, né? Impressionante, nos últimos tempos principalmente. E quem quiser pode entrar em contato com ela, o Instagram dela tá aí na telinha, @isabelealmeida.vet, não é isso? Exatamente, pode entrar em contato, faça atendimento domiciliar. Muito Eu vou bom. até a sua casa, que legal. a casa do pet, então traz um conforto, uma tranquilidade, tanto para o tutor como para o pet. E pode aí seguir e entrar em contato. E é bom essa tua dica aí de marcar visita também, porque às vezes o pet já não sai mais de casa, né? Alguns têm dificuldade, são mais assustados, outros realmente têm o tutor tem dificuldade de levar pelo tamanho, né, o porte do pet, e aqueles pets também velhinhos, né, os mais Gente, fiquei idosos. impressionada. Esse ano novo eu viajei perto de um gato que eu nunca tinha visto. Nem criança fica comportada que nem esse gato ficou. Gente, ele foi um caminho todinho na dele, só olhando assim pra gente e não tava assustado, não. Foi a viagem toda pra São João do Piauí, comportadíssimo. Eu nunca nem tinha visto. Adaptado. E aí ela falando, não, ele viaja direto. Já pra tem ele costume. Apaixonante a viagem. Eu falei, incrível, viu? Ele vai com a família porque faz parte da família, já se adaptou. Obrigada, Isabelle. Eu que Seja agradeço. bem-vinda ao nosso programa, fica à vontade aí.